Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 12 de abril. Estamos celebrando o domingo da Páscoa da Ressurreição do Senhor, cujo evangelho é o de João 20, 1 a 9, onde diz assim: No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro, correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu. Caríssimos irmãos, durante esses 40 dias da Quaresma, nós nos preparamos para esta solenidade, para este dia, a solenidade da Páscoa de Jesus, da nova vida que não acaba mais e da qual Deus nos faz participantes através do nosso batismo. São muitos sinais e ricos sinais que nós temos nesse relato de apenas 9 versículos do Evangelho de João. Ainda não haviam entendido a Escritura, como diz João, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos, diz João 29. Então a mensagem das mulheres, que são as primeiras testemunhas do ressuscitado, era imponente e ao mesmo tempo abalava a falsa segurança dos apóstolos. Pedro viu o túmulo vazio, viu os panos, mas ainda não consegue crer, porque a Páscoa já irrompeu totalmente no Evangelho de João, como ele quer nos descrever. Como as mulheres, e mais ainda, João já não pode deixar de anunciar a vitória sobre a morte. João viu e creu, como nós destacamos na leitura do Evangelho de hoje. Então a Páscoa começou a incendiar o mundo com esse fato e ao mesmo tempo com essa novidade. É esta luz, portanto, que já não se apaga mais entre nós. É a luz de Cristo, como nós cantamos no sábado da Vigília Pascal, quando as nossas igrejas, as escuras, o sacerdote entra com o Círio Pascal cantando Eis a luz de Cristo. Esta luz que dissipa o poder das trevas. Mas temos ainda algumas imagens importantes dentro desse evangelho. Não podemos deixar de falar da imagem de Maria Madalena também, que vai ao túmulo primeiro, antes mesmo dos 2 discípulos, Pedro e João. O que representa a imagem de Maria Madalena? Simboliza a comunidade sem fé ainda. Uma comunidade que está caminhando ainda no escuro, que não tem essa clara evidência da ressurreição do Senhor. Ou seja, ela acha simplesmente que roubaram o corpo de Jesus. Mas temos também a imagem dos 2 discípulos que vão ao túmulo correndo. Os 2 discípulos correm ao túmulo. Mas, como nós vimos, por respeito, João, que corre primeiro, não entra. Ele não entrou. Apenas se inclina e vê os panos de linho estendidos. Temos ainda a imagem do túmulo, além da ida das mulheres, de Maria Madalena mais especificamente, e também dos 2 discípulos, temos a imagem do túmulo. O que é o túmulo para o evangelista São João? É o lugar de encontro com o Senhor da vida e, ao mesmo tempo, o lugar do encontro com a comunidade, que é formada a partir dessa experiência com o ressuscitado e desse fato inaudito da ressurreição de Cristo. Pedro chega, olha e vê tudo. Esse verbo ver, João usou 2 vezes hoje no Santo Evangelho.
Pedro, portanto, não chega ainda a conclusões maiores, como nós observamos. Ele representa, como também Maria Madalena, neste momento, a própria comunidade que tem uma opacidade no olhar, uma comunidade ainda incrédula, uma comunidade que não vê com toda a clareza. Isso está reservado para o momento em que o Senhor Jesus vai aparecer aos seus discípulos. Aí sim, eles vão ter uma fé mais solidificada, mais estruturada. Então, nós temos um traço aí que o outro discípulo entrou também depois da entrada de Pedro. E aí o texto fala do Evangelho, ele viu e acreditou, contrariamente a uma falta de fé. O discípulo que Jesus amava, que aí não é mencionado o nome de João, percebeu claramente que Jesus havia ressuscitado. Aí essa percepção, ou essa visão do campo da fé, que o próprio evangelista João tenta nos descrever. Então, com essa imagem, caros irmãos, nós temos que levar a sério o que nós prometemos a Deus também na noite da vigília pascal. Renovamos a nossa profissão de fé ali, naquela liturgia riquíssima em sinais batismais. E por isso, quando prometemos a Deus, nós cremos nele, já ali assumimos o nosso ide missionário, nosso ide testemunhal. Portanto, levamos a sério essas promessas e, ao mesmo tempo, somos chamados a dar testemunho de Jesus ressuscitado. A exemplo dos discípulos também, que após a sua volta para junto do Pai, assumiram esse compromisso junto a Jesus, de anunciar a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então, conforme escreveu o próprio apóstolo Paulo aos Colossenses, isso aqui serve para a nossa própria vida, o que devemos anunciar e como devemos viver a partir dessa experiência do ressuscitado, não somente durante todo o tempo pascal, mas durante toda a nossa vida cristã. Se, portanto, ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então nós temos que viver segundo essa fé no Cristo ressuscitado. Já não somos mais filhos das trevas, da luz. O pecado e a morte já não têm mais domínio sobre nós. Então, por isso, nós temos que viver como exatamente filhos de Deus e, ao mesmo tempo, como alguém que experimenta a ressurreição de Cristo e testemunha a ressurreição de Cristo. Então, como testemunhas da ressurreição de Cristo, nós devemos confirmar na fé todos os nossos irmãos, sobretudo aqueles que ainda jazem nas trevas da ignorância, do pecado, que ainda não experimentaram essa luz admirável do Cristo ressuscitado. Então, sobretudo, levar essa esperança do Cristo ressuscitado para os irmãos que vivem a dor, que experimentam perdas, que experimentam os diversos reveses da vida. Então, que possamos, a partir dessa experiência que está no centro da nossa fé, da fé da igreja, dizer: eu quero crer em Jesus ressuscitado. O crucificado, ele está hoje na glória do Pai. E crendo nele, eu quero viver a minha vida, desde já marcada pela morte vitoriosa de Cristo, marcada pela certeza da sua ressurreição. Por isso, assim, ainda resgatando o apóstolo Paulo e fazendo das palavras dele as nossas palavras também, faz-se, portanto, necessário entender a nossa existência como sendo uma parte efetiva da vitória de Cristo na ressurreição. Não é simplesmente um relato que João hoje nos dá, mas nos mostra que a sua vitória é também a nossa vitória. E dela nós já participamos como batizados nesse mundo, nesta vida. Então, desde já, nos preparamos para estar com Ele um dia na glória. Mas que possamos tomar nesse dia de hoje, durante todo o tempo pascal e a nossa vida cristã, esse fragmento da carta de São Paulo aos Colossenses 3, 4. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele na sua glória. Uma feliz e abençoada Páscoa a todos. Vivamos como filhos da luz, sal da terra e luz do mundo. Levai a todos a alegria do Cristo ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Por intercessão da Virgem do Carmo, dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo da Páscoa.